الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no livro da ablução, hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. Ele disse que um homem veio até ele e disse: você consegue me mostrar a maneira que o mensageiro de Allah fez o wudu, fez a ablução? Abdullah ibn Zayd ele disse sim. E Abdullah ibn Zayd, ele trouxe uma água e foi fazendo o wudu da maneira que ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazendo o wudu. Esses hadith que nós estamos citando sobre a ablução, cada sahabi ele passou para nós a maneira correta que ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer o wudu. E há 4 dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que passaram para nós em detalhes, dentre eles Abdullah ibn Zayd. Os detalhes que eles viram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer o wudu. Abdullah ibn Zayd ele está mostrando para esse homem que disse para ele: me mostre a maneira correta que você viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer o wudu. E ele trouxe água. Depois de trazer água, ele disse: فأفرغ على يديه فغسل مرتين. Ele lavou as suas mãos 2 vezes. Depois ele fez al-madmada, ele lavou a boca e as narinas 3 vezes, e depois ele lavou o seu rosto 3 vezes, e depois ele lavou as suas mãos 2 vezes, a direita 2 vezes e a esquerda 2 vezes, junto com o cotovelo, e depois ele passou a mão molhada na sua cabeça. E aqui Abdullah ibn Zayd ele disse, com as 2 mãos ele foi para trás e depois ele voltou para frente com as suas mãos. E ele disse aqui detalhando, começou com as suas mãos no início da sua cabeça, e ele foi até o final da sua cabeça, depois ele voltou com elas até o lugar onde ele parou. Depois ele disse, e ele lavou os seus pés. Esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe citou aqui nesse livro e colocou um título dizendo, o capítulo da pessoa passar a mão molhada em toda a cabeça. Em toda a cabeça. Esse hadith, nós temos várias questões importantes. Uma delas, que Abdullah ibn Zayd, ele passou para nós uma das formas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o wudu, sendo que quando ele lavou algumas partes 2 vezes, depois o rosto 3 vezes, depois as mãos 2 vezes, depois o pé 1 vez só, para demonstrar para nós já tínhamos falado que a pessoa pode lavar 3 vezes cada órgão, ou 2 vezes cada órgão, ou 1 vez cada órgão. O importante é que a água ela atinge e abranja todo o órgão. Nesse hadith ele mostra para nós que a pessoa, da mesma vez, ou uma vez que ele fizer o wudu, ele pode fazer algumas partes 3 vezes, outras partes 2 vezes e outras partes 1 vez. Isso pode ser também. Se uma pessoa falar, eu devo lavar o meu rosto 3 e depois as mãos 3 e os pés 3, isso é correto. Então, 2 também, isso é correto. 1 vez também, que abrange toda a água, também isso é correto. E pode também uma parte 3 e a outra parte 2 e outra parte 1 vez, da maneira que ele mostrou aqui, que ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazendo isso. Uma outra questão importante também, a questão de passar a mão molhada na cabeça. E nós já tínhamos falado, quando a gente passa a mão molhada na cabeça, ou no khuf, ou numa parte onde se a pessoa estiver com a mão engessada, ele passa a mão molhada quando ele está fazendo o wudu. Sempre quando você fala em passar a mão molhada, é 1 vez só. Então, a cabeça é 1 vez só. Se você passar no khuf, é 1 vez só. Se você passar num gesso, se a mão estiver quebrada, é 1 vez só, não 3 vezes. Então sempre, al-masah que nós falamos, passar a mão molhada é 1 vez só. Só que aqui, Abdullah ibn Zayd, ele mostrou para nós que a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele passou a mão molhada, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam molhou as 2 mãos, depois colocou não só uma mão, colocou as 2 mãos na cabeça dele, ele começou pela frente, no início onde nasce o cabelo, e ele foi até o final e depois voltou. Então isso, o Malikiya, algumas escolas entre os Malikiya, o Ahnaf e o Imam al-Bukhari, eles citam que você passar a mão molhada na cabeça toda, isso é obrigação.
Porque se você passar numa parte só, não serve, você tem que passar na cabeça toda. Essa é uma escola. A outra escola disseram que não, se você passar a mão molhada numa parte da cabeça, isso também serve. Isso também serve, mas a sunnah é você passar a mão na cabeça toda. Mas se você passar numa parte só, o seu wudu é correto. Os dois eles levaram do versículo do Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala famsahu biru'usikum, e passe a mão molhada. Bi, a palavra ba na língua árabe, ela tem os dois significados. Bi, o ba biru'usikum, toda a cabeça. E pode significar também biru'usikum, uma parte da cabeça. Então a língua árabe ela é abrangente em relação a pessoa saber dos detalhes, porque quando você fala você come com bi yadik, você come com a sua mão, você não come com toda a mão, você come com uma parte só. Agora os outros sábios eles disseram não, às vezes o ba ele vem quando Deus ele falou sobre o tayammum, famsahu biwujuhikum, Deus não falou uma parte só do rosto, mas sim ele falou o rosto todo. Então as duas partes são corretas. Agora os dois levam no hadith, em dois hadith. Tem esse hadith que ele explica o versículo como se fosse toda a cabeça. Tem outro hadith de Abi Huraira, ele explica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certo dia, hadith al-Mughira bin Shu'ba, ele fez o wudu e ele passou a mão molhada numa parte da cabeça e ele estava com uma amama e numa parte da amama, para mostrar que pode também uma parte só da cabeça. Então o certo, ou a sunnah, é você passar a mão na cabeça toda. Agora, se você passar numa parte, isso é correto e seu wudu também é correto, mas você deixou uma das sunnah. Agora, em relação às orelhas, a pessoa vê que nos versículos e nos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a maioria, as pessoas não citam as orelhas, elas entram no wudu ou não? Sim, as orelhas, elas fazem parte da cabeça. Como é que nós sabemos que as orelhas fazem parte da cabeça? Em alguns hadiths que os sahaba eles passaram para nós, a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fazia o wudu, quando ele passava a mão molhada na cabeça, que eles colocavam esses dois dedos dentro das orelhas e esses polegares para fazer passar por fora. Agora tá, mas isso é a orelha e a cabeça. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Imam al-Nasa'i, ele citou esse hadith dizendo que Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, quando ele citou o benefício do wudu, e ele disse, e se a pessoa passar a mão molhada na sua cabeça, os seus pecados, eles irão cair até saírem das orelhas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mostrou aqui que os pecados que saem da cabeça, eles saem até pelas orelhas. Isso demonstra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou, porque ele, no cumprimento desse hadith, a pessoa faz o wudu, ele lava o rosto até que os pecados saem do rosto dele todo. Ele lava as mãos até que os pecados saem das mãos dele todas. Ele lava os pés até que os pecados saem dos pés todos. E ele passa a mão molhada na cabeça até que os pecados saem das orelhas. Isso demonstra que as orelhas elas entram junto com a cabeça. Então a orelha, ela, junto com a cabeça, quando a pessoa passa a mão molhada, ele passa a mão molhada também nas orelhas com a mesma mão. Ou ele pode, depois que passar a mão molhada na cabeça, molhar a mão e passar também nas orelhas, também isso pode ser feito. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.